Convido os irmãos a que abramos a palavra do Senhor, até para entendermos melhor a mensagem desse hino, que diz que Cristo é digno. É um texto bem pesado e difícil para alguns, porque a gente tenta ajustar a realidade da vida às nossas concepções, às nossas explicações. E, na verdade, elas pertencem a um quadro muito maior do que os nossos olhos veem. Daí, portanto, houve um tempo que o homem explicava a Terra como algo que era plano e que tinha o Sol se movimentando em torno dela. Foi preciso que alguns cientistas quebrassem esse conceito. Por mais doloroso que foi para o povo da época, eles tiveram que abandonar a crença, porque agora a ciência se aprofundou. E agora o conhecimento de que é a Terra que gira em torno do Sol foi avassalador. Da mesma forma, esse texto ele tem a mesma propriedade de nos revelar coisas que às vezes nos recusamos a crer. Veja o capítulo 9, vamos ler do verso 14 até o 18. Romanos capítulo 9, do verso 14 e 18. É uma epístola preciosíssima essa epístola ela é revolucionária. Depois eu conto um pouco da história dela através da história. Então, Romanos 9, 14 a 18, diz a palavra de Deus assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Vamos orar ao Senhor? Senhor, pedimos a iluminação do Senhor, principalmente ao lidarmos com assuntos tão profundos demais para mentes tão comuns como as nossas. Mas pedimos que o Teu Espírito nos ajude a que fiquemos os marcos e possamos, Senhor Deus, nessa noite ser uma noite de grandes descobertas e descobrir também o Teu amor, Tua graça em nos revelar aquilo que não podemos ver. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um importante general americano chegou com uma tropa e, sendo ele um dos generais mais importantes, se aproximou de um posto de auxílio de americanos mesmo. E conversando com o sujeito lá, ele disse: eu quero comprar essa comida, esses proventos alimentícios que vocês têm, a sua provisão de comida, eu quero comprar para os meus soldados. E a pessoa que estava atendendo ele disse assim: não, o senhor não vai comprar de mim. Ele então se indignou, porque ele era um dos mais importantes generais, se não me engano foi Eisenhower, que mais tarde foi presidente dos Estados Unidos, de tão importante que ele era. Então ele ficou indignado da pessoa se recusar e disse: você sabe com quem que você está falando? Estou exigindo que você me venda. Ele disse assim: eu não vou vender para o senhor. E aí disse assim: por que você não pode vender para mim? Eu tenho dinheiro, eu quero comprar. Ele disse assim: porque isso aqui é para ser dado de graça, não precisa pagar, é só pedir. Não é curioso isso? Na nossa arrogância, achamos que temos o suficiente para comprar o que quisermos e descobrimos que algumas coisas não são compradas. O preço é meramente pedir. Sabe, queridos, é uma mensagem que esse texto nos passa. Enquanto as pessoas estão tentando por aí ganhar a confiança de Deus, ganhar o reino dos céus, fazendo caridade, comprando coisas e agindo, o apóstolo Paulo nos remete a um sentido completamente inverso.
que as pessoas entendem a salvação de um ponto de vista meramente humano. E aqui, ele nos faz aprofundar e ver o que se passa nos bastidores da salvação de cada um. Porque é interessante, queridos, que se você fizer, as pessoas dizem assim: olha, fulano de tal vai ser salvo porque foi um homem muito bom. Pô, muito bom aos olhos de quem? No seu julgamento. É preciso saber se ele foi muito bom aos olhos do julgamento de Deus. E a Escritura diz que todos pecaram, portanto, todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23, para quem quiser ler lá, diz exatamente na Epístola aos Romanos que não há nenhum salvo sequer. Todos se desviaram, todos a uma se fizeram inúteis. Então, ao mesmo tempo, de uma vez, todos os homens se tornaram inúteis. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Isso está lá no Salmo 14, e Paulo repete, traduzindo esse texto, que está originalmente em hebraico. Paulo traduz para o grego e coloca dentro dessa epístola, dizendo que não há salvação para homem nenhum. Do ponto de vista humano, não. Então, lendo Romanos, nós entendemos que é preciso haver conversão, nós precisamos nos converter. E converter é sair da nossa postura, do nosso pensamento, do nosso orgulho, e nos submetermos a Deus. Não o que eu penso ou o que eu quero, mas o que Ele quer e o que Ele diz. A palavra de Deus passa a reger a nossa mente, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que sem a Bíblia eu não penso nada de útil. Se há alguma coisa de útil que eu posso fazer nessa vida, é porque ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus através das Escrituras. E eu estou em ótima companhia para isso. Se você olhar os atos de Jesus durante a tentação no deserto, a tentação no deserto foi uma tentativa do inimigo de fazer Jesus desviar da obra da cruz. Uma obra que salvaria você e a mim, sem que essa obra não seria cumprida, porque Jesus, talvez, pensava o diabo, seria seduzido por aqueles pensamentos. Porém, não foi isso que aconteceu. Para cada tentação que o inimigo levantava para ele, aproveitando-se da solidão, da fome que Jesus estava, do aparente abandono, a cada tentação, Jesus respondia com as Escrituras. Jesus também era um homem das Escrituras, e como você e eu, pensava pelas Escrituras. Então, quando o inimigo disse: transforma essas pedras em pães, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É isso que marcava a vida de Jesus. Ele obedecia às Escrituras e tudo que dizia. Você está sozinho? Pula daqui, desse alto lugar, porque os anjos de Deus aparecerão. E aí o Satanás usa a mesma estratégia, porque está escrito. A resposta de Jesus foi: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus sabia que Deus estava na proteção dele, que Deus ia livrá-lo do deserto e da fome, e até da solidão, e ele não ia pôr isso à prova, só porque o texto da Bíblia diz: eu vou pôr à prova Deus. Ele disse: não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque aos olhos, na semântica, tentação e provação é a mesma coisa. E dali a pouco você tem mais embaixo Jesus. Satanás viu que não tinha como seduzir Jesus com aquilo, então ele prometeu os reinos da terra toda, se Jesus por alguns segundos o adorasse. Seriam somente alguns segundos. Algum brasileiro diria: o que é isso? Diante da eternidade, né? Deus não se importa com os segundinhos. Errado. Jesus disse: está escrito, só teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E mandou Satanás embora, né? Antes só do que mal acompanhado. Então Jesus preferiu a solidão, e não tem ninguém que dialogar. Some daqui. E Satanás então saiu. E aí os anjos de Deus apareceram e trouxeram comida para Jesus e fizeram companhia para ele. Então é muito importante que os irmãos observem que Jesus seguiu as Escrituras. Tentação, se a gente cai ou não, é toda a responsabilidade, claro que é nossa. Mas se você resiste e fica firme, isso é obra de Deus. De tal forma que Deus não pode ser responsabilizado pelos nossos erros. Os erros que nos condenam
são totalmente responsabilidade nossa, porque fazemos deliberado, temos a consciência do que é certo e do que é errado. Em algumas coisas podemos até ter dúvidas, mas no geral nós sabemos o que é certo e o que é errado, e quando erramos, erramos consciente. É que às vezes enchemos a mente dessas histórias, das desculpas, e assim acabamos justificando para nós mesmos nosso erro, o que não significa que está justificado diante de Deus. Essa epístola aos Romanos, querido, ela é fundamental. Foi lendo Romanos que Agostinho, que já era bispo de Hipona, transforma a sua vida, porque eu imagino que seja uma coisa impossível um bispo se converter, porque ele já era cristão, ele já era líder, ele era pastor de pastores na cidade de Hipona, já era uma grande autoridade, um homem de extrema cultura. Só que Agostinho vivia na prostituição e na bebedice, como era comum entre os padres da época. Se aproveitavam da conquista que o cristianismo fez, e Agostinho era um homem que vivia na boemia, e fundamentado na sua cultura e no seu posto de bispo. E dizem que Agostinho, a história que ele conta, que ele estava sentado um dia, numa tarde, olhando a tarde, e passou uma criança que veio com o papelzinho na mão, não era papel, alguma coisa escrita num papiro, uma coisa pequena, que era um versículo de Romanos. E aquela criança entregou para Agostinho e disse para ele: Tole e lege. Em português é toma e lê. Agostinho narra que a vida dele mudou quando ele leu aquele versículo de Romanos. E Agostinho então abandona totalmente sua vida de pecado e passa a se dedicar completamente à obra de Cristo de uma forma pura. Ele buscava essa pureza. Conta-se também que depois disso Agostinho foi saindo da sua casa e vinha ao seu encontro uma prostituta da qual ele era cliente, uma das que ele tinha como cliente antes da sua conversão. E a mulher viu e falou assim: Agostinho, você sumiu, o que aconteceu que você desapareceu? Agostinho disse a ela: Agostinho morreu. Essa é assim que ele definia a sua conversão. Morreu para o pecado e agora vivia com grande prazer para Jesus. Sua intensidade era trabalhar a teologia, usar o seu conhecimento para benefício da igreja e dar exemplo de vida. Outro que foi transformado, lendo Romanos, foi um frei, que na época era um frei desconhecido para o resto do mundo, mas muito conhecido na Alemanha, chamado, um frei agostiniano inclusive, chamado Martinho Lutero. E Lutero, estudando, era um homem que ele ia a pé para Roma, ele subia escadarias de joelhos para tentar se sentir livre da consciência do pecado, e nunca teve êxito. Era um homem que sofria porque sabia que era pecador e que não agradava a Deus, até um dia que ele leu um versículo de Romanos. Ele, professor das faculdades, formava muitos padres e descobriu que o perdão é de graça. Então Lutero se converte e começa a ensinar isso para os seus alunos, começa a ensinar as outras pessoas, a tal ponto que um dia ele foi banido da igreja católica e nasceu assim a igreja protestante, da qual nós somos parte, e somos uma igreja histórica. Tudo lendo Romanos. Romanos é um livro que vira a cabeça. No momento em que ninguém cria em nada na Europa, as pessoas estavam afastadas de Deus e nem achavam uma idiotice ler a Bíblia, porque se julgavam muito cultos. Um teólogo se converte ao Senhor, um homem chamado Karl Barth. Ele se converte e diz que a Bíblia, a partir dali começou a pregar a Bíblia dentro da sua igreja. Esse Karl Barth, na verdade, foi lendo Romanos que a sua vida mudou. Assim também nós podemos ver, Romanos pode revolucionar a sua vida. E aqui está um texto assim. Paulo acaba de escrever sobre a rejeição de Israel, que no desejo de Paulo, cada judeu se converteria a Jesus e seria salvo. Mas quando o judeu rejeitava a ideia de que Jesus era o Messias, o que o judeu estava fazendo era externando uma sentença que Deus havia dado a eles, de que eles não entrariam no céu. Então Paulo diz isso: digo com lágrima nos olhos, eu
Desejaria que eu mesmo, se isso salvasse os meus irmãos judeus, que o meu corpo fosse lançado no inferno, para salvar os meus irmãos judeus. Eu os amo, eu quero ver a salvação do meu povo, mas eles não querem. E aí Paulo começa a dizer que esse não querer é uma evidência de uma rejeição que Deus também fazia. Porque segundo o que a Bíblia diz, aí você já leu isso, Salmo 115 é um exemplo, que Deus mora no céu e tudo faz como lhe agrada. O nosso Deus tem tanto poder que não há nada que possa ser impedido. Nenhum desejo seu pode ser impedido. Portanto, essa história que se conta por aí, não, Deus quer a sua salvação, quer a salvação de todo mundo e tal, é romântico, mas não é real. E é isso que Paulo está dizendo, que muitos hebreus não entrariam no céu, porque Deus, na verdade, não os escolheu. E aí ele usa o argumento, se os irmãos acompanharam o capítulo 9, ele usa o argumento que, de Isaac, depois de Sara, que teve um filho, e mais para frente diz sobre Jacó e Esaú, ali no verso 12, ele diz, o mais velho será servo do mais novo. Deus determinou isso antes que esses meninos nascessem. E como está escrito, verso 13, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O próprio Paulo vai argumentar em outro lugar, que esses meninos gêmeos, não haviam feito nem o bem nem o mal, e Deus já tinha se aborrecido de Esaú, mostrando que não é pelas obras, não é o que eu faço de bom nessa terra, porque a obrigação de fazer caridade e ajudar os outros, é uma obrigação, não obriga Deus a nada, simplesmente você está cumprindo um dever, ajude quem você puder, porque isso é dever de todo homem, porém, não imagine em momento nenhum que isso te compra a salvação com boas obras. E aí então o apóstolo Paulo escreve que Jacó foi amado no ventre da mãe antes de nascer, e Esaú foi rejeitado, pelo menos para ser o líder da tribo. O mais novo será o Senhor e o mais velho será o servo, porque Esaú nasceu primeiro e Jacó saiu segurando o calcanhar dele. Eles brigavam dentro do ventre da mãe, quer dizer, isso veio até depois para a vida. Gêmeos que não se entendiam e que eram diferentes até fisicamente, mas o fato é que Jacó foi escolhido por Deus e a história dele foi de liderança em Israel. Esaú é o pai dos edomitas, que sempre estiveram à margem da história de Israel. Mas então é isso que Paulo está argumentando. Esse é o texto que nos antecede. Nós vamos descobrir que no fundo a conversão salva o ser humano. Todo aquele que se converte verdadeiramente está salvo. E daí alguns entendem que a conversão é algo que está nos ombros dos homens, você converte ou não. Um conhecido pastor no Brasil, chamado Silas Malafaia, tem uma frase que ficou repercutindo. Ele diz: nem Deus nem o diabo podem te pôr no inferno ou no céu, quem põe é você. Querendo dizer que tudo está debaixo da vontade do homem, que o homem tem um chamado livre-arbítrio, e que por causa disso depende do homem querer ser salvo. Esse texto faz um corte mais profundo, né? Se me permitem, um córtex. Aqui está mais profundo. Ele nos mostra os bastidores de uma salvação. E que você não merece palmas nem aplauso por ter se convertido. Foi obra do Espírito Santo, foi obra de Deus. E o apóstolo Paulo usa duas coisas que os homens comumente pensam que podem operar salvação em nós. O primeiro é querer. Basta você querer ser salvo e você será salvo. Não está de todo errado. E diz correr. Se você se esforçar, a ideia de correr aqui é corrida, de competição. Quem chega em primeiro ganha o prêmio. Então você deve se esforçar. É duas coisas que estão muito comuns. Aí na Copa você viu, nas mensagens que vêm nas propagandas, dizem que você deve querer e deve correr atrás daquilo que você quer. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa salvação não depende de querermos e nem de corrermos. Ele está dizendo que está totalmente a sua salvação na mão de Deus. Querer, a vontade humana, ninguém quer. Se você faz um corte, algumas pessoas podem olhar e perceber, do ponto de vista sociológico, as razões porque parte da população se converte.
E alguns até levantam uma explicação. Aqueles que se convertem na pobreza é porque eles não têm nenhum lazer, nenhum prazer dessa vida, então eles correm para Deus. Isso é uma explicação sociológica, que as classes mais baixas estão mais propensas à conversão. Você faz um corte um pouco mais profundo do que a sociologia, que olha o homem de forma coletiva, a psicologia olha o homem como um ser. E é claro que existem explicações psicológicas para a minha conversão. Há uma explicação psicológica. A conversão e a igreja estão suprindo em minha vida alguma coisa que eu tenho necessidade. Alguns podem dizer até que há um fator religioso, que há em cada ser humano uma busca de Deus. Se Deus existe ou não, não se sabe, mas o fato é que as civilizações sempre inventam um Deus. Então, olhando do ponto de vista psicológico, pode-se explicar a sua conversão, só que ainda é superficial. Ainda não mostrou a realidade de uma conversão que Paulo mostra. Não é a sua vontade, não é o fato de você querer. Depende sim de Deus querer. O que está demonstrado aqui é que se eu quero ser salvo, mais forte do que as minhas razões psicológicas, ou sociais, ou sociológicas, não importa qual seja a profundidade, me mostra que Deus operou dentro de mim o desejo. Paulo escreve aos Filipenses dizendo que Deus é aquele que opera dentro de nós o querer e o realizar. Estão vendo aí? É Deus que opera dentro de você o querer e o correr. O esforço que você faz, todo o trabalho, é Ele que está realizando essa transformação. E é nessa perspectiva que Paulo continua explicando sobre salvação, quando ele nos diz, o verso, ele cita Êxodo 33, 19, com a seguinte frase: terei misericórdia de quem me aprouver, ou seja, de quem eu desejar, quem eu decidir ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, os bastidores nos mostram que se eu converti um dia, se Paulo converteu-se um dia, se Pedro seguiu a Jesus, isso não foi obra do desejo humano. Isso foi obra de quem? O Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, nos regenerando, nos dando capacidade de enxergar, coisa que ele não fez por outro. Pilatos, Caifás, quantos personagens, Judas Iscariotes, que conviveu com os apóstolos e nunca se converteu. Então observe, queridos, que ali não é a vontade. Judas quis seguir Jesus e num dado momento quis 30 moedas de prata, e para isso ele entrega a Jesus. Isso é uma demonstração clara que não está na vontade humana a salvação. É possível sim que nós queiramos, eu não tenho dúvida que nós vamos querer, porém esse querer é a operação de Deus. São salvos aqueles que querem ser salvos, porém quem é que faz com que eles queiram? O que me difere do meu vizinho? O que é que faz de mim um cristão, um pastor presbiteriano, um pregador da palavra, senão a misericórdia de Deus? Então os aplausos são todos para Ele, não podem ser para mim. A glória é de quem? É dele. Porque Deus opera dentro de nós tanto o querer quanto o realizar. Insisto nessa frase porque Ele explica esse versículo. Então não depende de quem quer ser salvo. Não existe esse tal de livre-arbítrio, ele ficou no Éden. O homem perdeu o seu arbítrio, significa a sua capacidade de raciocínio, que te leva a decisões corretas. A nossa mente está comprometida, nós não temos como querer o que é bom, se nós somos corruptos. Deixa eu dar um exemplo, tentar exemplificar isso com alguma analogia. Eu morava no interior do Mato Grosso, em Rosário Oeste, e ia haver eleição, a primeira eleição direta para presidente da República. E um vizinho meu, que era amigo também, era professor de educação física, percebeu na fila da votação um senhor, estava com cara abatida, cansada. Ele perguntou: o senhor é daqui da cidade? Que era uma boa pessoa, meu vizinho, e disse esse professor de educação física para o eleitor: não, eu moro na fazenda. Quantos quilômetros? Fica umas léguas daqui e tudo. Aí ele disse: o senhor não aceitaria comer na minha casa? E aquele senhor aceitou. Então o professor levou
esse senhor, e o meu amigo, o meu vizinho, ele era petista. E perguntou para o senhor votou em quem? Não precisa responder, se o senhor quiser responder, só para eu saber, o senhor votou em quem? E o rapaz, comendo na casa dele, disse: eu votei no Paulo. O meu amigo pensou: Paulo Maluf perdeu no primeiro turno. Não tinha nenhum Paulo concorrendo, era só Collor e Lula disputando a presidência. Os irmãos lembram aquele famoso debate em que o Lula foi arrumadinho e o Collor foi de propósito com a gravata torta para parecer que ele era pobre. A gravata do Collor, se você ver o vídeo, está totalmente torta, ele está com a cara de um pobre de bairro, e o Lula parecendo um presidente. Tudo jogada de marketing. E aí então perguntou: você votou em quem? A resposta foi: votei no Paulo. E o meu amigo perguntou para ele: você votou, não foi no Collor? Foi nesse aí que eu votei. Isso, um analfabeto, que era um lavrador, morava numa fazenda, e foi votar, votou, sem saber até em quem votava. É isso que é o tal do livre-arbítrio. O voto é livre, a agência, o ato, o agir é livre. Porém, a mente que está levando você a agir está comprometida. Se o Espírito Santo não regenerar, ninguém se converte. É exatamente nessa perspectiva que Paulo nos diz que não depende de quem quer. Porque no fundo ninguém quer. De uma população inteira de perdidos que não estavam nem pensando em salvação, Deus revela o seu estado de pecado e Deus o move a se arrepender e converter. Mas há um outro meio do qual as pessoas dizem que a sua salvação depende. Não depende de você querer, é um mito que tem por aí. E o segundo mito, superficial também, diz: depende de quem se esforça. Aí você vai para a igreja, participa de aulas para os novos na fé, passa por um exame de conselho e depois é batizado. Isso nas igrejas mais criteriosas, que tem igreja que estão tão atrás de dizimista, que no dia que você visita ela, eles já te batizam. Esse é o menor critério. E aí você vai ter que se esforçar depois. Eles vão dizer a você, e quanto mais você der, mais fé você mostra. Aí o cara dá tudo que tem, e tem um membro, hoje membro da nossa igreja, que um dia foi daquela igreja Renascer. Ele participando de um culto, deu todo o dinheiro que ele tinha, deu o relógio, tudo de oferta para a igreja, e quando ele não tinha mais nada, ele foi persuadido e tirou os sapatos que ele ganhou de paz e tal, chiquíssimo sapato, e voltou descalço para casa, porque lá se convence de quanto mais você dá, mais abençoado você vai ser. Isso é mentira. A bênção de Deus é de graça. Portanto, observe bem a que ponto nós andamos. Sem o menor conhecimento, somos como os cegos. Se não for as Escrituras para iluminar nosso caminho, e agora Ele está nos iluminando, dizendo que a salvação não veio de você, é presente de Deus. Não é isso que está lá em Efésios? Assim, Paulo diz com essas palavras: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a sua fé que te salva, é a graça. O fato de crer em Deus é obrigação nossa. Mas aqueles que creem, só creem porque a graça de Deus operou nele. E aí, pela graça você é salvo, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é presente de Deus. O que Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Então, não depende de eu correr e me esforçar, porque até as boas obras, Paulo diz, Efésios 2, 10, os versículos que precedem, que até as boas obras que nós fazemos hoje foram preparadas diante dos irmãos, elas foram preparadas por Deus para que nós andássemos nela. Você só está cumprindo o script do que Deus já escreveu na eternidade. Até o que você faz de bom, um mendigo que você ajuda, uma família que você ajuda a se levantar. Glória a Deus por isso, mas a Ele, não a você. As boas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Então não depende de quem corre, quem se esforça. Não depende do homem correr atrás. Essa é uma expressão bem brasileira. Correr atrás não depende de você, mas depende de Deus querer ter misericórdia de quem Ele quer. Então, quando eu me ajoelho e peço a Deus para livrar um irmão que está enfermo, para livrar um filho que está com febre,
eu estou cumprindo um decreto de Deus, que eu ore em favor. Não significa que Deus não ouça, mas também não significa que Deus mudou os seus planos. Tudo cumpre um plano de Deus, então seja o melhor que você puder. Queira só o que é bom, porque um dia você vai comparecer diante do trono de Deus, e não vai adiantar dizer para ele, foi o Senhor que me predestinou para isso. No versículo seguinte, Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer, do que Deus se queixa ainda, visto que ninguém pode resistir à sua vontade? O parágrafo seguinte começa assim: como que Deus tem o direito de criticar? E aí Paulo diz, o vaso pode reclamar do oleiro? O que você me fez assim, assado? Imaginem, irmãos, se esse púlpito, você acha isso? Esse púlpito chegou para aquele que criou e disse, eu não queria ser assim não, você devia fazer de outro jeito. Eu não queria ser púlpito não, eu queria ser uma mesa. Isso não aconteceu, é tudo obra. Deus é o soberano e nós estamos aqui no meio desse mar de confusão, confusão para nós, porque tudo está cumprindo o plano perfeito de Deus. E tem algumas coisas deliciosas que a Bíblia nos diz, que eu quero passar para os irmãos, para não parecer que está destituído de amor, que tudo isso é impessoal. Deus escolheu uns e não escolheu outros. Não, a Bíblia não diz que foi assim. Que quando Deus estava fazendo os seres humanos, ou escrevendo, diz, você vai ser salvo, você não vai ser, você vai ser salvo. Não foi assim. Em Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados em amor para sermos adotados como filhos de Deus. Agora é diferente. Deus faz a escolha dele, mas o fato é que ele realmente te ama. Deus ama a sua criação e ama você. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que Deus ame toda a humanidade. Nós sabemos que há um amor, tanto que ele provê, cuida da vida, deixa as pessoas se divertirem, deixa o sujeito ir para a Copa do Mundo, assistir a França ser campeão, etc., comemorar. Tudo isso é uma diversão. Diversão. Porém, vida cumpre um propósito de redenção. Deus vai redimir um povo. E é essa redenção que esse texto está falando, que é feita em amor. Deixa eu falar mais um pouquinho de amor para você entender. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus decidir aplicar a sua misericórdia, foi o que Paulo disse. Porém, nessa carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Olha que interessante. Não depende de você querer, mas se você ama a Deus foi porque Ele operou esse amor em você. E aí o que interessa é a glória desse Deus. Eu não vou procurar justificar a humanidade, criar um sindicato dos cristãos para exigir Deus que Ele dê livre-arbítrio em todo homem. Que bobagem! Esse negócio de reunir multidão para ir para a Avenida Paulista e derrubar presidente funciona na República. E mais ou menos, mesmo assim é mais ou menos. Com Deus não adianta. Ele é maior do que qualquer multidão que vocês pensarem. A multidão de anjos é muito maior. O Deus é perfeito. Você acha que nós podemos consertar o perfeito? Não podemos. Porém, tudo o que acontece, todas as coisas cooperam. Cooperar é trabalhar juntas. Então, por exemplo, se um sujeito é demitido, ou ele tem o seu salário aumentado, você diria que uma coisa é boa e a outra ruim, não é? Pois para o cristão é tudo bom. Se ele for demitido, é glória de Deus, Deus está manifestando um plano e vai contribuir para o bem. Se esse homem ama Deus, é daquele grupo que ama Deus, do que foi chamado por Deus, é evidente que ele está sendo beneficiado. Porém, se ele tiver o seu salário aumentado, ele julga que isso é bom. Porém, o aumento de salário também contribuirá para a glória de Deus. As coisas boas e ruins trabalham juntas, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Está aí na mesma página, possivelmente. Olha o verso 28 do capítulo 8. Está na página mesma, possivelmente, da sua Bíblia. Aí diz no verso 28 do capítulo 8: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, essa palavra conheceu para o hebreu tem
poder da palavra amor. Aqueles que ele amou, a esses predestinou, e por aí vai. Diz lá em Mateus que José não conheceu Maria até que ela deu à luz. Não conheceu Maria significa que ele não fez amor com Maria até que Jesus nascesse. O que significa que depois disso ele teve uma vida conjugal normal, tanto que ele teve 4 filhos e algumas filhas com Maria. Então, o texto bíblico nos mostra que a palavra conhecer para o hebreu, e aqui no caso no grego, tem o sentido de amar. Aqueles que Deus conheceu de antemão significa aqueles que Deus amou de antemão. E é nessa perspectiva, queridos, que nós devemos caminhar. Diante desse conhecimento, em que foi cortado tão profundo a nossa salvação, que nós conhecemos os bastidores, e descobrimos que se amamos a Deus é porque Deus nos chamou para amá-lo. Deus operou em meu coração amar a Ele, como um pai, e eu ser amado como um filho, e passar por tribulações porque eu preciso ser melhorado. Há um propósito redentivo de Deus, Ele salvará outras pessoas e salvará a mim mesmo dentro dessa vida. Eu conhecer isso deve mudar o quê? Eu entender que eu sou nada e que Ele é tudo. Que as maiores obras que eu fizer, que eu me torne no nosso tempo como um Moody, que evangelizou 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, ele evangelizou pessoalmente. Eu não vou conseguir superar a obra de Moody, mas digamos que eu supere, que eu chegue a 700 mil pessoas evangelizadas, inúmeras convertidas, etc, etc. Foi Deus que operou em mim, a glória é toda dele. Ele preparou de antemão para que eu andasse nessas obras. Isso tudo deve redundar para a glória de Deus, porque vez por outra estamos na igreja glorificando homens, prestigiando homens, aplaudindo homens, quando na verdade Deus que opera em nós tudo. Portanto, aí que está a importância de conhecermos a eleição. Por que Paulo fala de eleição aos Efésios? Porque os Efésios estavam sendo orgulhosos, isso estava dando briga dentro da igreja. Havia briga entre um grupo judeu, cristão, e um grupo não judeu, cristão, os gentios. E Paulo diz que caiu a barreira de separação. Mas antes dele falar isso, ele diz: você não salvou a si mesmo, quem te salvou foi Deus. A mesma coisa para os romanos, que eram orgulhosos, os judeus de Roma, os romanos cristãos, eram orgulhosos porque achavam que podiam humilhar os outros. Eu já tenho 30 anos de cristão, fundei tantas igrejas, então eu tenho o direito de te humilhar. É assim que o homem pensa. E Deus diz: você não fez nada, quem fez tudo fui eu. É exatamente essa perspectiva que Paulo quer lançar sobre eles, que não há salvação a menos que Deus queira. Não é o que eu quero, mas o que Ele quer. Não é o que eu faço, mas o que Ele faz. E aí, diante desse fato, o que é que nós podemos fazer? Já que ninguém resiste a Deus, você quer um favor de Deus? Peça. Não pense que você vai extorquir Deus por causa das suas... Faz uma chantagem. Senhor, eu dei, só de oferta para pobre, eu dei 3 milhões de reais. Fiquei com uma conta com 200 mil. Mas está lá 3 milhões de reais que eu dei para o povo. Agora o senhor é obrigado a me atender. Eu ouvi uma irmã contando de uma manicure, estava fazendo as unhas da cliente e diz assim: eu sou crente e sou fiel a Deus. Não é possível que Deus vai me deixar sem essa bênção que eu estou pedindo, porque já tem 4 anos que eu frequento a igreja e nunca deixei de dar o dízimo. É isso que o dízimo serve? Para que a gente possa fazer uma chantagem com Deus? Senhor, se o senhor não me der, eu abandono a tua igreja. Que tolice! Se vocês da igreja não fizerem como eu quero, eu largo essa e vou para outra. Tem tanta igreja aqui em Botucatu. Está tudo errado. A sua pergunta tem que ser: Senhor, onde quer que eu fique? Onde é que o Senhor quer que eu sirva? Dentro do meu emprego eu estou sendo massacrado, mas eu ainda aguento mais um pouco, eu aguento o que o Senhor quiser. Essa tem que ser a nossa oração, queridos. A esposa diz desse lá: quem é que pode aguentar um marido desse? Olha, meu irmão, minha irmã,
Jesus está aguentando a igreja até hoje. Ele é seu modelo. Então aguenta mais um pouco. A mesma coisa para os maridos, para os pais, para os filhos. As nossas relações vão melhorar quando eu entender que tudo está debaixo do propósito de Deus. Que eu não estou aqui, eu não tenho permissão de Deus de fazer injustiça, de falar mal dos outros. Eu não tenho permissão de Deus para fazer coisa alguma. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados e mudar o meu caminho. Para ser salvo? Não, para cumprir a minha obrigação. Porque salvação é presente. Ter os olhos abertos para o mal que eu faço, ter meu coração arrependido do mal que eu faço, é um presente que Deus está me dando, para que eu não chegue diante de Jesus com aquela multidão de pecados. É para isso. Então, querido, não exija, não tenta comprar de Deus, não tente passar a perna em Deus, como muita gente tenta, né? Isso não é propriedade de alguns. Eu cometi esse erro. Eu me lembro que eu ganhei um violão do meu avô, e eu disse a Deus, eu estava tentando, nunca consegui aprender aquele negócio estranho, era muita corda, 6 cordas é muita coisa para mim, 5 cordas, né? É muita coisa para mim, 6. Aí eu fiz uma oração e disse, eu dirigi estudo bíblico com 1 mês de batizado, na congregação do setor universitário lá em Goiânia. Então eu disse o seguinte, hoje é igreja, na época era congregação. Se o senhor me ajudar a aprender a tocar violão, eu vou tocar na igreja todo culto de quarta-feira. Pois Deus me ensinou. A partir dessa oração eu aprendi a tocar, tocava. E sabe quantas vezes eu toquei no estudo bíblico de quarta-feira, que eu dirigia na congregação? Nenhuma. Vocês acham que eu enganei a Deus ou que Ele sabia de antemão que eu não cumpriria? Senhor, disse Pedro, eu contigo eu vou até a morte. E Jesus disse, Pedro, você vai comigo até a morte? Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará 3 vezes. Ninguém engana Deus, queridos. Vamos entender que Ele é o Todo-Poderoso, o Soberano, que o que acontecer de bom e de ruim para mim, vão cooperar junto para o meu bem. E aí eu devo tratar todas as pessoas com humildade, considerando o outro superior a mim mesmo. Agora a carta aos Filipenses. Tira o orgulho do seu coração, viva de forma humilde diante de Deus. Reconheça que é um plano dele para todas as coisas. Você pode não amar a sua vida, mas Deus ama. Isso é o que importa. Importa Ele e não nós. Não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Não é a sua vontade, o seu pensamento que podem gerar salvação, favores e bênção. É a graça de Deus. Então peça. Se há um benefício que eu posso tirar, é que eu não compro, não faço chantagem, não consigo extorquir Deus. Deus está acima de tudo isso. O que eu aprendo com esse texto que eu devo pedir? E alguém vai dizer, mas espera aí, se Ele já determinou tudo, o que adianta pedir? Então não peça para você ver. Ele determinou até que eu peça. Então não tenha medo, pode pedir as coisas que pareçam para o homem mais absurdas, mas que são importantes para você. E depois venha contar à igreja quantas bênçãos Ele derramou. Ele te ama. E você foi predestinado em amor. Então, se alguém julga aqui que não tem a salvação ainda, peça. Porque se você pedir, você já manifesta uma operação que Deus está fazendo no seu coração. Converta-se. Isso não é um ato humano, é um ato divino. Pegar um homem corrupto e transformá-lo numa pessoa idônea. Mas Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio. Não fique fora dessa obra. Peça a Deus. Nós vamos orar agora. E gostaria que você pedisse. Se você não tem salvação, peça a Deus. E se você já tem a salvação, quiser pedir outra coisa, peça a Deus. Ele te ama e Ele prova o seu amor com Cristo na cruz. Romanos 5. Eu espero que o Romanos tenha mudado também, mude também a nossa vida, para que sejamos mais humildes, estejamos mais
a serviço de Deus e do nosso irmão. Vamos orar ao Senhor.